Queridos, quero cumprimentá-los com a graciosa paz, amém? Abra comigo a palavra, por gentileza, no livro de Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Depois, Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. O outro texto é Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? É motivo de muita alegria poder estar aqui esta noite, mais uma vez, com os irmãos, para junto cultuarmos ao Senhor e também poder ministrar a palavra. Minha gratidão a Deus pelo pastor Moisés. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, pela oportunidade. Deus em Cristo possa abençoá-lo. Saudar aqui também aos ministros presentes. Muito obrigado por tudo, pelo carinho, pela receptividade. Deus em Cristo possa abençoá-los também. Amém? Pedi ao pastor Moisés que ore por nós. Os irmãos assentados como estão, vamos orar. Querido Deus, nós sempre te agradecemos porque reconhecemos que tudo vem de Ti. E o Senhor é o nosso grande ajudador, sempre é o nosso maior benfeitor. E nesta hora, quando mais uma vez a Tua palavra será pregada, nós pedimos para que os nossos corações estejam receptivos, nossos ouvidos abertos. E nesta noite, Pai, abençoa Teu servo ministrante, abençoa o falar dele e o nosso ouvir, Pai. Nós aqui estamos necessitados, mais uma vez, que a Tua palavra penetre em cada um de nós, Pai. Assim pedimos, crendo que o Teu Espírito conduzirá, Pai, no coração de cada um a palavra necessária para a nossa vida, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós servimos a um Deus que é pleno, e a palavra diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E servindo esse Deus que é pleno, Ele nos deixou, depois que foi para o céu, uma promessa de que Ele enviaria para nós o Consolador, que é o Espírito Santo. E esse Consolador, Ele tem muitas qualidades, Ele pode fazer em nós grandes coisas. E duas que se destacam muito é que esse Consolador, o Espírito Santo, Ele ativa em nós dons do Espírito e Ele produz em nós alegria, ou então fruto. E nós, os pentecostais, damos ênfase a essa manifestação de Deus, a sermos cheios do Espírito. E não só nós, os outros irmãos também que não são, também dão ênfase, mas nós damos um pouquinho mais. E nós cremos que somos cheios do Espírito Santo. E se somos cheios do Espírito Santo, então nós somos cheios do fruto do Espírito. Se somos cheios do fruto do Espírito, então nós temos que ser cheios de amor, cheios de alegria, cheios de mansidão, cheios de bondade, visto que o Espírito produz em nós fruto. E um do fruto do Espírito é a alegria. E esse Espírito que nós dizemos que temos, que somos cheios dele, produz alegria. Só que tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Se somos cheios do Espírito, e esse Espírito produz fruto, e um deles é a alegria, por que então que cada vez mais em nosso meio tem pessoas vivendo tristes, vivendo amarguradas, vivendo até mesmo em depressão e até mesmo levando à morte, se suicidando? Olha que eu não estou a falar em estar triste, não estou a falar em estar amargurado, aflito, estou a falar em viver triste, estou a falar em viver chorando, porque uma coisa é estar triste, que faz parte, porque somos gente, somos humanos. E como gente que somos, podemos chorar, temos sentimentos, ficamos tristes. Agora, se somos cheios de Espírito, e o Espírito produz em nós fruto, e um deles é a alegria, nós não podemos viver triste.
viver amargurados, viver, por exemplo, deprimidos. E a pergunta é então, se assim muitos vivem, somos cheios de Espírito ou então não somos? Já que o Espírito produz alegria em nós. Ou então, talvez o Espírito não produza alegria assim como se diz que produz. Ou o Espírito não produz, ou nós não somos cheios do Espírito. Mas eu penso que a lógica não seria essa. O Espírito produz alegria e nós somos cheios do Espírito. Então por que sendo cheio do Espírito e o Espírito produz alegria, ainda tem muita gente vivendo triste, vivendo amargurado, vivendo deprimido, vivendo angustiado? Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós permitimos que os ladrões da alegria roubem a nossa alegria. Roubem a alegria do Senhor em nós. Tem gente cheia do Espírito, tem gente que tem o fruto do Espírito, mas vem vivendo triste, vivendo amargurado. Não é que está vazio do Espírito, não é que não está cheio de Deus, não é que não tem o fruto do Senhor. Tem, porém tem permitido que os ladrões da alegria roubem sua alegria. E quais são esses ladrões? Falar de alguns bem rapidinho. O primeiro ladrão da alegria eu chamo de circunstâncias não favoráveis. A vida às vezes nos prega algumas surpresas pela negativa. A gente está caminhando bem e de repente as coisas começam a mudar. De repente você percebe que a sua empresa precisa demitir alguns trabalhadores e você está nesta lista daqueles que vão ser demitidos da empresa, que vai perder emprego e vai entrar na lista, na estatística daqueles que estão no Brasil desempregados. E aí vem a questão, minha família, minha esposa, as minhas despesas. E então o coração começa a apertar, ficamos preocupados e isso pode roubar a nossa alegria. Por exemplo, você está muito bem de saúde e depois vai para o médico fazer um exame de rotina. E chegando lá, descobre que você tem uma enfermidade pesada, complicada, que pode levar à tua morte. Isso você não esperava, mas aconteceu. Isso pode levar, pode roubar a nossa alegria. Por quê? Porque as circunstâncias não favoráveis roubam, são ladrões da alegria. Você está no culto e não desligou o telefone, adorando aqui o Senhor, cantando, feliz, de repente toca o telefone e você decide atender. Sai para atender e um telefonema, uma notícia pode roubar totalmente a tua alegria. E você viver, quem sabe o resto da vida triste e amargurado. Eu não estou a falar de alegria como um bobinho que vive sorrindo, perdeu alguma coisa e está sorrindo. Não é isso. Sabe, é aquilo que Paulo diz, em tudo dai graças. Isso parece ser utópico, parece ser fantasia. Como é que é possível alguém vai dar graça em tudo? E se nós não tivermos o entendimento correto, a compreensão certa da coisa, certa da caminhada, certa da vida e a vida cristã, em momentos difíceis da vida, aquilo pode condicionar a nossa vida em tristeza para toda a vida. Mas se tivermos o entendimento correto, nós podemos, até mesmo em momentos críticos da vida, poder estar alegres no coração. E como é que eu faço isso? Compreendendo, sabe o que é? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados para o seu propósito. Quer dizer o quê? Se eu entender que tudo pode cooperar para o meu bem, eu consigo se alegrar, até estar com o coração alegre, até mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Timothy Keller diz que quem vive amargurado é alguém que está dizendo Deus errou. Agora, quando eu tenho a compreensão correta de que tudo coopera para o bem, até mesmo quando tem uma tribulação, eu entendo aquilo que Paulo diz, as tribulações produzem perseverança, produzem experiência e produzem esperança. Aquilo que é um momento caótico pode produzir em nós coisas boas, como perseverança, como experiência e como esperança. Então, em momentos difíceis, não favoráveis, eu posso me alegrar, desde que eu compreenda que tudo pode cooperar para o nosso bem. Segundo ladrão da alegria, eu chamo de pessoas. As pessoas são ladrões da alegria.
As pessoas roubam a alegria da gente se a gente não ficar atento a algumas coisas. Alguém, por exemplo, que você caminhou junto, você apoiou, você auxiliou, você deu tudo para ver aquela pessoa bem em pé. E de repente aquela pessoa, quando você precisou, ela vira as costas e diz: se vire que eu estou nem ali, nunca te vi, não te conheço, nem sei onde você mora. Alguém que era seu amigo, mas amigo mesmo, que de repente quebra a aliança, inventa a conversa a teu respeito, começa a caluniar você tentando crescer, e ele inventa alguma coisa para impedir que você avança, para impedir que você cresça. E você fala: mas o que aconteceu? Estávamos tão bem. Seus pais, seus irmãos, seus filhos, seus irmãos na igreja, seus colegas, as pessoas podem ser ladrões da alegria. E a gente vive: fizeram, falou, disse, inventou, aconteceu. E daqui a pouco nos fechamos, não confiamos mais em ninguém, ficamos só nós mesmos no nosso mundo e não queremos saber de amizade, de companhia. Por quê? Porque eu só tenho problema com pessoas. O que eu faço? Se a gente não tiver a compreensão correta, isso também pode roubar demais a nossa alegria. Qual é o caminho? O caminho é perdoar. O caminho é liberar perdão. Ah, você não sabe o que fizeram. Você não sabe o que falaram. Você não sabe o que inventaram. Você não conhece a história. É verdade, eu não conheço. Só que se você ficar preso no fizeram, no falaram, no que aconteceu, isso acaba com você, rouba a tua alegria. Você entra em desespero, você entra em agonia, você entra em depressão, se fecha no teu mundo e daqui a pouco não vê sentido mais para a vida. Daqui a pouco não consegue caminhar mais com ninguém. Libera perdão e viva bem. Libera perdão e seja feliz. Libera perdão e volte a sorrir. Libera perdão em nome de Jesus. A Bíblia diz, sabe o que? Que quem não perdoa não pode ofertar. E se quem não perdoa não pode ofertar, então quem não perdoa não pode adorar, porque a oferta é adoração também. Quem não perdoa não pode ser perdoado. E quem não perdoa não pode orar. E como diz Hernando Dias Lopes, que quem não perdoa e rir amargurado é a mesma coisa que alguém tomar veneno e esperar que o outro é que morre. Você está se matando achando que aquele que vai morrer está se matando. Quem errou, quem fez, quem criticou, quem criou tudo está muito bem e muito obrigado. E você morrendo aos poucos. O que eu faço? Libera perdão. Perdoa e seja feliz. Perdoa e sorria. Perdoa para a glória do nome de Jesus. Outro ladrão da alegria é a preocupação, a ansiedade. A gente traz o que é do amanhã para o agora, do amanhã para o hoje, do amanhã para o aqui. E como diz Timothy Keller, quem vive preocupado é alguém que está dizendo: Deus amanhã pode não acertar. Por quê? Porque e se dá errado? E se não acontecer? E como é que vai ser amanhã? O que é que eu faço amanhã? Quem vive preocupado diz: Deus, o Senhor pode errar amanhã. Então o que é que eu faço? Não deixa o amanhã acabar com hoje. Não traga o mal do amanhã para o hoje. Viva cada dia o seu mal e entregue o amanhã nas mãos do Senhor. Jogue sobre Ele toda a tua ansiedade e confia nele, que o mais tudo Ele fará. Confia o amanhã no Senhor. Entregue o amanhã no Senhor e não deixe que a preocupação roube a tua alegria. Outro ladrão da alegria é o pecado. A gente está caminhando bem, tudo muito bem, perfeito, maravilhoso. E de repente você falha, de repente você tropeça. Daqui a pouco você fracassa, entre aspas, e você começa a se sentir o pior das pessoas, o miserável, o pecador, o pior dos pecadores. E o diabo vem e começa a condená-lo, começa a acusá-lo. Você fez, você falou, você criou. E então daqui a pouco ficamos tristes e alguns até com vergonha de voltar para a igreja. Porque falam: estou me sentindo sujo. O que eu faço? Entenda, sabe o que? Rasgue o coração, se arrependa, peça perdão para Cristo. E Cristo tem perdão para nós, porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E não deixe que o diabo condene, porque quem está em Cristo não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Mas eu quero mesmo pregar para vocês hoje sobre esse primeiro ladrão da alegria,
que é as circunstâncias ruins da vida. Momentos não favoráveis, momentos difíceis, momentos em que tudo à nossa volta diz, fica triste. Tudo à nossa volta diz, não tem como você se alegrar, não tem como você celebrar, não tem como você cantar, não tem como você louvar, não tem como você conseguir estar bem, porque tudo à tua volta é desfavoráveis. E Êxodo capítulo 5, versículo 1, Deus levanta Moisés, vai até Faraó, diz a ele, assim diz o Senhor: solta o povo, liberta o povo. Para quê? Para que vá ao deserto e lá eles vão me celebrar uma festa. Eles vão chegar no deserto, chegando lá, eles vão se alegrar, eles vão cantar, eles vão festejar alguma coisa para mim. E Deus diz que eles vão se alegrar e festejar onde? No deserto. E a lógica é, num deserto, é um local para festejar. Deserto é um local propício para isso. Deserto é um local que aparentemente não há razões para alegrar-se, celebrar e fazer uma festa. Se nós tivéssemos que fazer uma festa e procurar lugares, fazer uma lista dos locais para a festa, muito provavelmente deserto seria o último da lista ou não estaria na lista. Por quê? Porque o deserto é um local com ambiente não é muito favorável para a festa. No mínimo 5 coisas básicas. Primeiro, o deserto é um local que o clima oscila muito. Durante o dia é um sol terrível. No Saara, por exemplo, chega a fazer 50 graus Celsius. E durante a noite chega a fazer menos 15. De tão frio que fica. E como é que alguém vai se preocupar em festejar num ambiente em que o sol é terrível durante o dia e durante a noite tem que se proteger do frio, por tanto frio que é? Deserto é um local que pelo menos não tem água. E aqui no Sinai tinha água e a água era amarga. E como fazer uma festa sem água ou com água amarga? Segundo, deserto é um local que não tem comida. Como festejar sem comida? Quarto, deserto é um local que tem um vento. E o vento, por ter muita areia o deserto, pode trazer consigo o quê? Muros de areia, que podem sufocar o povo. Quem vai querer festejar num ambiente em que a qualquer hora vem muro de areia e nos sufoca? E quinto, o deserto é um local que às noites, principalmente, surgem alguns animais ferozes. Quem vai querer festejar num ambiente em que podem vir animais e acabar com a gente? Só que Deus olha para tudo isso aqui, que aparentemente não há razão para celebrar. Ele diz, eles vão ir lá, chegando lá, eles vão celebrar. Quando a gente olha para tudo à nossa volta e diz, não há razão para cantar, não há razão para se alegrar, não há razão para louvar, Deus diz, Quando a gente não vê nenhuma razão para poder sorrir, poder celebrar o Senhor, Ele diz, tem que sobra, tem muitas. Eles vão para lá e chegando lá, eles vão cantar, eles vão louvar, eles vão festejar, eles vão cultuar e vão celebrar uma festa para o meu nome. Sabe o que aconteceu? Israel saiu do Egito, foi para Canaã, chegaram no deserto, chegaram no deserto, Deus falou, vão lá para celebrar. Chegaram lá e começaram, Deus também, não tem água, não tem comida, não tem conforto, não sei o quê. Começaram a murmurar, a lamentar, a questionar, a chorar, a se rebelar contra Deus. Deus diz, eu não vos trouxe aqui para isso, eu vos trouxe aqui para se alegrarem, para celebrarem. E vem a pergunta ao missionário, como é que a gente vai conseguir celebrar num ambiente desfavorável, sem conforto, sem água, sem comida, perigoso, com frio terrível durante a noite, com calor terrível? Como? Israel tinha no mínimo 3 razões básicas para celebrar e se alegrar no deserto. E eu quero partilhar com vocês. Primeiro, por que Israel não deveria lamentar, murmurar, reclamar o deserto? Por quê? Era um deserto sem conforto, sem muita comida, sem muita água, sem grande expectativa, um ambiente não muito legal para se viver. Só que apesar de tudo à volta de Israel não sendo favorável, aquela crise não acabou com a vida deles, não matou eles. Não tinha comida, mas eles estavam vivos. Não tinha conforto, mas estavam vivos. Não tinha muitas condições, mas estavam vivos. Sabe o que é? Em vez de Israel lamentar o deserto, Israel poderia celebrar a vida. Não tem conforto, não tem água, não tem comida, não tem grandes condições, mas nós estamos vivos.
E estamos vivos não é porque somos bons, ou inteligentes, ou temos dinheiro. Estamos vivos porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Eu vim dizer-los nesta noite, quando as circunstâncias da vida não forem favoráveis para alegria e celebração, não lamente por eles. Se elas não acabaram com você, celebre porque você está vivo. Celebre a Deus, se alegra, porque apesar da crise, a crise não matou você. E não matou, não porque você é bom, é porque a graça dele, é porque a bondade dele, é porque a misericórdia dele, é porque o poder dele tem lhe sustentado. Israel, tudo à minha volta não coopera, tudo à minha volta é ruim. Não tenho, o que é que eu vou me alegrar se o trabalho, se a finança, está tudo caótico. Deixa eu perguntar bem rapidinho para os irmãos aqui. Deixa eu perguntar, hoje pela manhã, alguém aqui acordou? Hoje aqui alguém acordou? Hoje aqui alguém acordou? Está aí. Sabe o que? Dormir é uma necessidade. Acordar é um milagre de Deus. Se é tudo à minha volta está ruim, mas eu acordei, eu preciso celebrar isso. Por quê? Porque o milagre de acordar aconteceu. Davi disse, eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Eu não acordo porque eu sou o hiper, o mega, o blaster. Não, eu acordo porque Ele sustenta. E sabe de uma coisa? Se o milagre de acordar não acontecer, nenhum mais vai acontecer. Agora, se o milagre de acordar acontecer, tudo ainda pode acontecer. Porque enquanto houver vida, ainda há esperança. Enquanto houver vida, ainda há uma saída. Enquanto estamos respirando, ainda há uma solução. Então Israel no deserto não tinha conforto, mas tinha vida. E em vez de lamentar o deserto, eles podiam se alegrar pela vida, celebrar a vida. Celebrar porque estão respirando. Pastor Lima, que eu vi pela nossa igreja, ele diz, olha, comece o dia chamando Jesus de maravilhoso. Se amanhã acordarmos, comece o dia chamando Cristo de maravilhoso, porque a maravilha de acordar aconteceu. Quando alguém celebra a vida num deserto, ele está só fazendo o quê? Celebrando a Deus por aquilo que ele já fez e não lamentando por aquilo que ele ainda não fez. No deserto não tinha muitas condições, faltavam algumas coisas. Deus não tinha feito ainda tudo, mas Deus já tinha feito grandes coisas. Estavam vivos, não eram mais escravos, eram livres. Celebrar a vida é dizer, Senhor, obrigado por aquilo que fizeste. E não dizer, Deus também não fez ainda, Deus não deu aquilo ainda, não tem, não, é dizer, olha, aquilo ainda não tem, mas eu não vou ofuscar o brilho daquilo que Ele já fez por aquilo que está faltando. Eu vou celebrar a Deus no deserto, não porque está faltando, mas porque Ele já fez alguma coisa. Israel poderia dizer, estamos aqui no deserto, mas já não somos escravos, estamos livres, Deus nos libertou. O mesmo é conosco, quando a luta nos cerca, não lamente a luta, olhe para trás e lembre de tudo que Ele já fez, de como estávamos nas trevas, e Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz, de como estávamos presos no pecado, e Ele nos libertou com o poder do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Então celebre a Deus por aquilo que Ele já fez. Segundo, quando alguém celebra a Deus pela vida, é alguém que está celebrando, sabe o que? A esperança. É deserto, estou vivo, a esperança. Está celebrando o quê? A esperança. Por quê? Porque eu estou vivo. Por quê? Porque ainda há esperança para a árvore que foi podada. Jó 14:7. A árvore que foi podada é o próprio Jó, que era uma árvore frutífera, floriosa, uma árvore boa, florescente. De repente começou a ser podada, perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu a riqueza, perdeu quase tudo. Está como uma árvore podada. Só que essa árvore podada está na terra, tem raiz. Foi podada, mas não morreu. Foi podada, mas está viva.
se está viva, ainda pode voltar a florescer, porque no brotar da água sobre a raiz, ela pode voltar a frutos e voltar a florescer. Por quê? Porque enquanto está vivo, ainda há esperança. E vamos mais longe. Cristo diz que aqueles que creem nele, ainda morto, viverão. Se quem está morto crê nele, pode voltar à vida. E quem está vivo, crê nele, ainda há esperança, ainda há uma saída, ainda há uma solução. É deserto, mas eu estou vivo e eu posso me alegrar, porque ainda há esperança. Terceiro, quem celebra a vida no deserto é alguém que está obedecendo a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra diz: tudo quanto tem fôlego, louvai ao nome do Senhor. Não diz tudo quanto tem saúde, tudo quanto tem dinheiro, tudo quanto está muito bem. Diz tudo quanto tem fôlego. Se eu estou respirando, se eu estou podendo andar, se eu estou podendo estar acordado, se eu tenho fôlego, eu devo louvar, me alegrar, celebrar na presença dEle. Por quê? Porque é uma ordem da palavra. No deserto, celebre a vida. Se está respirando, celebre. E quem celebra está respirando, está cumprindo a palavra de Deus. Segunda razão de por que Israel deveria se alegrar e não lamentar. Era um deserto, sem grandes confortos, sem grandes condições. Mas diz a palavra que Deus estava no meio de Israel. E aqui está a segunda razão de por que Israel deveria celebrar. Celebrar o quê? Celebrar a presença do Senhor. A maior bênção que nós temos na vida, sabe o que? É o próprio Senhor. O Senhor é a nossa maior bênção, é a maior riqueza que nós temos. É o bem mais, posso dizer bem, mais precioso que nós podemos ter nesta vida. E se Ele está conosco no deserto, num ambiente não favorável, nós podemos se alegrar. Por quê? Porque Ele está conosco. Por quê? Porque Ele é a nossa maior bênção. Moisés entendeu isso. Deus falou: Moisés, eu já não vou com vocês até a terra prometida. Vou mandar um anjo. Falou: Senhor, se tu não fores, daqui eu não saio. Moisés rejeitou uma terra que manava leite e mel sem o Senhor, para ficar num deserto sem conforto com o Senhor. Porque ele entendeu que a maior bênção não era a terra, não era leite e mel, era a presença do Senhor, era ter Deus com eles. Se Deus está conosco, até pode ser um deserto, nós podemos celebrar a presença do Senhor. Sabe o que é? A nossa alegria não pode vir apenas do resultado das coisas, mas de ter o Senhor. Como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, o produto da vida não dê seu fruto, a oliveira seu produto minta, lá as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e o boi, a vaca, lá no curral não tenha mais, e o campo não produza mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo, sabe o que é? A minha alegria não vem da figueira, não vem da oliveira, não vem da videira, nem tampouco do curral. A minha alegria vem do Senhor. Ele é a minha alegria, e se Ele está comigo, eu posso me alegrar, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Sabe o que é isso? Essa alegria do Senhor não vem da terra. Essa alegria é fruto do Espírito Santo de Deus. Essa alegria não temos porque vencemos, não temos porque conquistamos, nós temos porque temos o Espírito, porque Ele está conosco e estamos cheios dEle. Paulo vai dizer em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, chamada a carta da alegria, Paulo
Paulo estava preso, aguardando cortarem sua cabeça. Mesmo Paulo preso, sabendo que vai morrer, ele consegue escrever cartas de alegria. E a pergunta é: Paulo, como é que você consegue escrever cartas de alegria, sabendo que vai morrer e ainda preso? E a resposta é simples. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. A minha alegria está no Senhor. A minha alegria vem do Senhor. Eu estou preso, mas Ele está comigo. E se Ele está comigo, eu posso me alegrar no Senhor. Sabe o que é isso? Eu estou preso. Eles roubaram a minha liberdade, mas não roubaram a minha alegria, porque Ele está comigo. E se Ele está comigo, eu posso cantar, eu posso louvar, eu posso me alegrar por causa da presença do Senhor. Se Deus está conosco, por que nós podemos se alegrar? Primeiro, porque Ele é a maior bênção que temos. Quando nada vai bem, se Ele está conosco, se alegra, porque você está com a maior bênção que temos. Segundo, sabe por quê? Porque diz a palavra que Israel no deserto tinha o quê? Aquele sol terrível durante o dia. Deus, com sua presença, então sabe o quê? Uma nuvem. E essa nuvem cobriu o quê? O sol. E agora o povo que estava no deserto já não vai estar mais se queimando com o sol, porque a nuvem cobre o sol e tem um pouquinho de refrigério. Às vezes, a presença dele não coloca um fim no deserto, mas ela supre lacunas que o deserto traz. E o que é isso? Sabe o que é? Era um deserto, ainda um deserto, porém, se Deus estava com eles, uma coisa estava garantida: refrigério. Pode ser deserto, terrível que for, se Deus está conosco, nós podemos se alegrar. Por quê? Porque a presença de Deus traz consigo refrigério, renovo, fortalecimento, graça, ânimo, entusiasmo. Como disse Davi: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê, Davi? Porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se Deus está comigo, eu sei que é deserto, eu posso cantar, porque o refrigério de Deus está garantido. Ele me renova, Ele me fortalece, e eu posso estar firme neste deserto. Terceiro, era um deserto. Durante a noite tinha aquele frio terrível e aquela escuridão. Deus, com sua presença, trouxe o quê? Trouxe uma nuvem, coluna de fogo, e clareou e começou a guiar o povo. Era um deserto, mas Deus guiava o povo. Sabe o que é isso? Se Deus está conosco, podemos celebrar. Por quê? Porque pode ser deserto. Se Ele está conosco, nós não estamos perdidos. Ele está no controle, Ele está nos dirigindo, Ele está nos levando. É Ele quem comanda a nossa história. É um deserto, mas eu posso cantar, porque Deus está no controle de toda e qualquer situação. E se Ele está no controle, não estou perdido, porque a última palavra ainda pertence a Deus. E quarto, Israel andou por 40 anos num deserto. A roupa não envelheceu, os pés não cansaram, não tiveram feridas. Por quê? Porque Deus estava cuidando do povo. Pode ser deserto, se Deus está conosco, podemos celebrar e se alegrar. Por quê? Porque Deus está cuidando da gente. Sabe o que é isso? Às vezes, Deus não precisa resolver o problema para a gente poder se alegrar. Às vezes não precisa, desde que entendamos que Deus está cuidando. A alegria não pode ser condicionada ao problema resolvido, mas às vezes ao cuidado de Deus. É como uma criança que está brincando e de repente fere-se, verte sangue e chora. O pai ou a mãe seguram ela, colocam no colo, consola a criança, cuida dela, limpa a ferida, limpa o sangue, e daqui a pouco cola alguma coisa nela e a criança sai do colo e vai brincar de novo, feliz da vida, cantando. A pergunta é: a mãe ou o pai curaram a ferida? Não. Por que a criança volta a brincar? Sabe por quê? Porque o pai cuidou, porque a mãe cuidou. Às vezes, não precisa curar a ferida
para poder brincar, sorrir de novo. Só tem que entender que é um deserto, mas Deus está cuidando. Está complicado, mas Deus está cuidando. Está indo mal, mas Deus está cuidando. Não está saindo como eu queria, mas Deus está cuidando. Ainda tem algumas dores, mas eu estou alegre porque Deus cuida da gente. A mãe pode abandonar o seu filho, mas o Senhor jamais vai nos desamparar. Ele está cuidando de nós. E nos alegramos, não pela dor, mas pelo cuidado do Pai, porque Ele cuida de nós. Jesus no Getsemane, angustiado, amargurado: Pai, passa de mim o cálice. 3 vezes, e o Pai não passou. Veio então os anjos, serviram, consolaram. Ele levanta e ele começa a andar. O problema não foi resolvido. O Pai não passou o cálice, mas ele levantou e foi embora. Sabe por quê? Às vezes não precisa resolver logo. Às vezes tem que entender que mesmo sem resolver, Ele está cuidando. E se Ele está cuidando, eu posso caminhar, eu posso avançar, eu posso me alegrar, eu posso celebrar, porque o Pai está cuidando de nós. Amém? E terceiro, Israel está num deserto. Sai do Egito, mas Deus tinha feito uma promessa. Olha, vocês vão para onde? Para Canaã, para a terra que manda leite e mel. Chegaram no deserto e começaram a reclamar, murmurar, chorar. Em vez deles lamentar o deserto, eles tinham que celebrar a promessa. É deserto, mas Deus falou com a gente. É complicado agora, mas nós temos a promessa. Aqui está difícil, mas a palavra é que aqui vai ser o caminho para chegarmos na promessa, na terra prometida. Israel tinha que celebrar a promessa. Por quê? Porque Deus já tinha mostrado para eles o quanto Ele era fiel e justo para cumprir com a sua palavra. Mas mesmo assim, eles lamentaram, murmuraram, desprezaram a promessa. Quando as circunstâncias não forem favoráveis, não lamente elas, não deixe elas roubarem sua alegria. Faça o quê? Celebre a promessa. Deus falou com a gente, e se Deus falou conosco, não importa o caos, não importa o momento, se Deus falou conosco no tempo de Deus, a promessa vai se cumprir, porque Deus vela para cumprir com a sua palavra. Não importa o caos, Ele disse: no mundo terá aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, e vós também vencereis. E eles não lamentaram, reclamaram. Poderiam celebrar a promessa. Sabe o que é? Quando alguém lamenta o deserto e não celebra a promessa, é porque esse alguém está olhando para o deserto como destino e não como caminho. Deserto não era o destino, era o caminho. O caminho que os levaria para o destino, para a promessa. Sabe o que é deserto? É o caminho que Deus escolhe. Para quê? Para nos levar até o cumprimento da promessa. Só que tem um detalhe: quem amaldiçoa o caminho nunca desfruta do destino do caminho. Israel murmurou o deserto, lamentou o deserto, e aqueles que murmuraram não chegaram na terra prometida. Por quê? Porque o caminho que ele escolheu é perfeito. É esse o caminho, mesmo que para nós não seja o que nós queríamos. Aceite, deixe Ele levar você e vá até onde Ele está levando você. Celebre a promessa. Quem vive lamentando o deserto está dizendo: eu não creio que a promessa vai se cumprir. Agora, quem anda no deserto e pode cantar, pode celebrar, pode louvar, pode sorrir, pode se alegrar, está dizendo: é um deserto, mas eu celebro porque Ele vai cumprir com a sua palavra. Eu celebro porque Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir com aquilo que Ele falou. E a maior promessa, sabe qual é? É a promessa de eternidade. Aqui pode estar complicado,
pode estar crítico, podemos chorar, mas se cremos que no final de tudo as lágrimas serão enxugadas e estaremos com Ele para todo sempre, Ele vem nos buscar e nos levará para si, então nós podemos se alegrar. Por quê? Porque temos a promessa de vida, vida eterna, vida em abundância, vida com Deus para todo sempre. Celebre a promessa, se alegre pela promessa. Não deixe que o deserto ofusque a fidelidade de Deus. Alguém tem que olhar para nós nas lutas e nos ver poder cantando, se alegrando e perguntar: ei, está cantando o quê? Está alegre com o quê? Você está numa luta. Chegou a vitória? Não, não chegou. E daí? Está cantando o quê? É a gente responder: estou cantando não porque chegou a vitória. Estou cantando porque estou vivo. Estou cantando porque tenho a presença. E estou cantando porque eu tenho a promessa de Deus. Se eu estou vivo, tenho a presença e tenho promessa, eu posso me alegrar em nome de Jesus. Eu posso dar graça por tudo, porque eu sei que Deus está conosco. Sabe o que é? Às vezes, a gente não consegue, e eu não vou aqui generalizar, mas às vezes, a gente não consegue se alegrar e estar em paz nos desertos. Sabe por quê? Porque às vezes o problema não é o problema. Às vezes o problema é a forma como olhamos para o problema. Por isso é que às vezes Deus deixa que o deserto seja extenso. Para quê? Para mudar algumas coisas em nós. Ele não muda o deserto às vezes quando queremos. Para quê? Porque tem algumas coisas em nós para serem mudadas. Israel andou 40 anos, uma distância que eles poderiam percorrer, sabe o quê? 400 quilômetros, se não estou enganado. Mas tiveram que andar 40 anos. Sabe por quê? Como diz Marcelo Gomes, todo deserto tem sua extremidade. Só não chega no final dela quem vive andando em círculo. Tem muita gente que não chega na extremidade porque anda em círculo. E como é que é andar em círculo? Andar lamentando. Não tem também. Deus não fez. Deus não deu. Deus também. Deus não sei o quê. Ele podia fazer. Murmurando, questionando, lamentando. Tudo. E andando em círculo. Não chega em lugar nenhum. Eu vim dizê-lo, não ande em círculo. Se alegre em Deus. Se alegre na palavra. Se alegre caminhando, que esse é o caminho para a promessa de Deus. E como estava dizendo, a nossa paz e alegria não pode estar condicionada a um resultado. Porque às vezes é possível estar em paz e alegre mesmo no deserto. Desde que a gente mude a forma de enxergar Ele. E eu falo disso e eu lembro de um moço que era discípulo de Eliseu. Eliseu estava em casa e o moço sai de casa. E quando chega fora, ele encontra um exército do adversário que os cobriu. E o moço olha para o inimigo, sabe o que ele faz? Ele faz isso. Vão nos matar, eles vão acabar com a gente. E ele começa a tremer de medo, assustado. Entra e fala: oh, Eliseu, vem aqui. Eliseu sai. E quando Eliseu sai, vê os inimigos. E Eliseu, tranquilo. O moço aqui olha para os inimigos e está tremendo. Eliseu aqui olha para eles, está tranquilo. Era a mesma luta, os mesmos inimigos. Um está tranquilo e o outro está perturbado, aflito, angustiado. Ele fala: você não está vendo ele? Estou vendo. E como é que está tranquilo? Ele fala: você não sabe, né? Ele fala: senhor, abre a visão do moço. A visão do moço abriu. Depois que ele abriu a visão, percebeu que à volta deles tinha um exército de anjos guardando. E automaticamente o moço estava tremendo, parou, ficou em paz. A pergunta que eu faço é: o que é que mudou para o moço agora estar em paz? Os inimigos estavam no local, ainda tinha adversário, a luta era a mesma. Por que agora ele está em paz? Sabe por quê? A luta é a mesma, mas a visão do moço mudou. Às vezes, a luta não precisa mudar para estar em paz. Às vezes, só precisa mudar a nossa visão, a forma como enxergamos a situação.
Porque se entendemos que quem está conosco é maior do que qualquer situação, nós podemos celebrar, porque aquele que é maior está conosco. Podemos estar em paz, porque aquele que é maior está conosco, anda conosco, descansa conosco e está nos guardando para a glória de Deus, o Pai. E eu termino dizendo, quando eu vou para casa, eu encontro sempre uma placa escrita assim: sorria, você está sendo filmado. Eu vim dizer nesta noite: sorria, você está sendo observado. O diabo lhe observa para vê-lo murmurar, angustiado, amargurado, triste, acabado. Mas Deus lhe observa para vê-lo cantar, celebrar, se alegrar, e quando estiver triste e diante dele, rasgar o coração com sinceridade, clamar diante dele, chorar e dizer: Pai, eu preciso da tua ajuda, do teu socorro, do teu auxílio, do teu poder. E então ele nos renova, nos fortalece e nos anima e voltamos para a caminhada. Sorria, se alegre, como disse Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Não deixe que ninguém roube a sua alegria. Amém? Viva em paz, viva bem, viva alegre, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe. Posso orar? Amém. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Minha oração nesta noite é que o Espírito de Deus produza em nós essa alegria, esse fruto do Espírito chamado alegria. Que não falte alegria em casa. E que quando chorarmos, que choremos diante dEle, lamentemos diante dEle, falemos com Ele com sinceridade, de como estamos, que nele tem refrigério, nele tem conforto, nele tem renovação. Vocês entenderam que eu não falei de estar triste? É normal estar triste. Eu falei de viver triste. Não viva triste. Não viva amargurado. Não deixe que a amargura domine seu viver. Não deixe que a depressão domine seu viver. Viva alegre em Cristo Jesus. E nós temos o Espírito Santo que pode alegrar-nos, pode produzir isso em nós. Essa alegria não vem da terra, vem do Senhor, vem do Espírito, vem de Deus. Por isso é que nós damos ênfase ao quê? A buscar o Espírito, a caminhar com o Espírito, a se encher do Espírito. Por quê? Porque o Espírito produz em nós alegria. Alegria que não vem da inteligência, não vem do dinheiro, não vem da fama, não vem do conforto material. Só vem de ter o Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, oh Espírito da verdade, Espírito da promessa, nós queremos estar cheios de Ti, estar cheios da Tua presença. Produza em nós a Tua alegria. Que quando os momentos caóticos da vida quiserem roubar a nossa alegria, que o Senhor flua em nós a Tua alegria, o Senhor produza em nós a Tua alegria, trabalhe em nós, ó Pai. Quem está aqui está amargurado, quem sabe, está abatido, quem sabe, está deprimido, ó meu Pai, vem com Tua alegria. Depressão vai embora, amargura vai embora, a angústia vai embora, e vem a alegria do Senhor, vem o fluir da alegria de Deus sobre este coração, sobre esta casa, sobre este lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Arranque, meu Pai, a amargura, arranque a depressão, arranque a tristeza, arranque o desânimo e coloque sua alegria, ó Pai, em nome de Jesus. Encha-nos da Tua alegria, encha-nos, ó Pai, do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Os irmãos podem se assentar.